Bom, agora nessa aula nós iremos fazer a instalação do Git tanto no Windows quanto no Linux e também irei mostrar como fazer essa instalação no macOS para que a partir do nosso Git instalado a gente possa iniciar as configurações e conhecer também aí os comandos do Git na prática. Então eu estou aqui com a minha máquina Windows e eu vou aqui abrir o meu navegador. E no Google aqui, eu posso digitar ó, instalação do Git no Windows. Ó, eu tenho que vir nesse link aqui, tá? Que é o Git SCM. E aqui ele tem passo a passo como fazer a instalação do Git, tanto no Linux, quanto no Windows, quanto no macOS. Vamos ver aqui agora, ó. Para fazer a instalação no Windows, eu tenho que clicar neste link. E aí ele está perguntando aqui se eu vou fazer do portável ou se eu vou fazer standalone. Eu vou fazer standalone e a arquitetura do meu computador é de 64 bits, tá? Então eu vou baixar aqui esse pacote. Ó, agora que o meu download terminou, eu vou executar esse carinha. Olha aqui. Next, pastinha padrão também, só clicar em Next. Aqui também não vou fazer nenhum tipo de alteração, tá? Tá fazendo associação dos arquivos do Git, de arquivos.sh, isso é muito bom, pode deixar as opções marcadas desse jeito, a não ser que você queira um atalho ali no seu desktop, você pode marcar essa opção, eu vou deixar desmarcado como padrão, tá? Aqui ele tá perguntando aonde eu quero fazer a pasta, né, que eu quero fazer a instalação. Vou deixar padrão também. Vou deixar ele colocar aqui o Vim como editor. Eu não tenho outro. Eu posso colocar o Visual Studio. Ó, posso colocar aqui também o Nano. Posso colocar vários outros editores de texto também como padrão do meu Git, tá? Como eu não tenho Visual Code nessa máquina, eu vou deixar o Vim mesmo. Vou dar um Next. Tá? Se você tiver o Visual Code, pode marcar lá Visual Code, não tem problema nenhum. Ó, tudo aqui padrão, as configurações. Ó, vai fazer a instalação do OpenSSL. Ó, todas essas instalações ele precisa fazer. Aí deixa também marcado como padrão. Basicamente, a instalação desse cara é um Next, Next, Finish, tá? Não precisa ficar fazendo alterações, customizando, porque isso vai só dificultar e você não vai conseguir ter o Git instalado aí funcionando da forma correta, tá? Então eu vou aguardar aqui terminar a instalação. Agora que a instalação terminou, eu posso clicar aqui no Finish. E eu vou pedir aqui para utilizar o Chrome. Provavelmente ele vai me mandar aí, ó, o arquivo de Release Notes, né? Então ele me traz aqui todas as últimas alterações do Git. Prontinho, vamos testar agora se o Git está funcionando e instalado. Posso vir aqui, ó, colocar Git. Olha aqui, ele já abriu o Git Bash. Clico nesse carinha. Ele vai abrir esse terminalzinho aí para você. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte dele para ficar um pouco mais fácil aí para você visualizar. Vou colocar aqui um 18. Pronto. Agora que eu tenho aqui o Git Bash instalado, algumas coisas a gente tem que ficar atento, tá? Quando você configura o Git Bash, algumas opções ali de linhas de comando do Linux é habilitado. Um comando, por exemplo, é o ls, que é o comando para que a gente consiga listar arquivos, tá? Mas o mais importante é você fazer aí, ó, git --version, e ele tem que aparecer aí a versão do Windows do Git que foi instalado na sua máquina. Feito isso, o seu Git já está pronto para uso, tá bom? Agora a gente vai fazer a instalação do Git no sistema operacional Linux.
Bom, agora eu estou logado aqui no meu servidor Linux, tá? É um servidor CentOS. E se eu fizer aqui git not found, eu não tenho o git instalado ainda. Então a gente vai fazer aqui, ó, em um update para atualizar o meu repositório, porque já faz um tempo que eu não utilizo esse servidor. Vou fazer um clear aqui e para fazer a instalação eu vou fazer aqui, ó, install git. Vou passar aqui um "-y" para ele não perguntar e fazer a instalação direto. E no Linux é isso. Fácil demais, né? Se eu fizer agora aqui git --version, eu tenho o Git instalado também aqui no meu sistema operacional CentOS. E se você utiliza macOS, basicamente você vai utilizar aí o comando brew install git. Feito isso, você dá o enter, ele vai fazer toda a instalação do git e depois também você pode verificar executando o comando git --version, certo? Então, de instalação do git nos sistemas operacionais Windows e Linux é isso, certo, pessoal? Bom, agora que nós já temos o git instalado na nossa máquina, o que nós precisamos fazer é a configuração do nosso usuário, utilizando o comando git config. Então, vamos lá para o nosso terminal. Eu vou utilizar aqui o VS Code porque ele já permite que eu faça tanto a manipulação de arquivos, tá? Quanto também execute o shell aqui, o terminal, para executarmos os comandos do Git. Mas, caso você não tenha aí o VS Code instalado, você pode utilizar o IDE de sua preferência e fazer a edição dos arquivos da forma como você preferir. O importante é que você crie uma pasta e você acesse o console ali, ou o Git Bash, ou qualquer outro terminal, utilizando aí esse caminho da pasta que você criou, tá bom? Então vamos lá. Eu estou aqui na minha pasta e o comando vai ser o git config, certo? No comando git config, primeiramente nós iremos fazer a configuração do nosso nome, para que toda vez que a gente versionar um arquivo, ele faça ali naquela linha que ele gerou, aquele hash de alteração, ele coloque ali o nosso nome de forma correta. Então eu vou utilizar aqui o comando git config --global. E por que eu vou utilizar o global? Porque isso eu quero que todos os lugares do meu sistema operacional que eu utilizar o Git seja sempre o meu usuário. Aí eu vou colocar aqui user email, igual a gente tem aqui no meu histórico, e aí eu passo aqui entre aspas duplas o meu e-mail, tá? Aqui eu fiz a configuração do meu e-mail. Para configurar o meu nome de usuário, eu vou utilizar também o comando git config --global, porém vai ser user.name. E vou passar aqui o meu nome. E o porquê que a gente tem que passar esse nome? Porque quando a gente vai utilizar serviços como o serviço do GitHub que nós iremos utilizar aqui, você acaba criando um usuário, e esse usuário você pode dar o nickname que você quiser, que são aqueles apelidos. E muitas vezes, se você utiliza o seu próprio usuário do Git na sua empresa, já pensou todas as vezes aquele código ficar numa documentação com um nome que é um apelido? Então, para que isso fique mais formal, você utiliza o git config, configura corretamente o seu nome e a partir daí você vai conseguir fazer todos os seus commits e estar devidamente identificado, tá bom? Então, o comando git config, mais ou menos aqui o que a gente precisa fazer nesse momento com ele é isso, porém, se nós executarmos aqui git config --list, a gente pode ver que a lista de opções ela chega a ser um pouco grande, né? Ó, aqui o meu acabou agora, né? Então ele tem aqui várias configurações, a gente não vai passar por essas configurações, porque são coisas assim muito difíceis de vocês terem que ficar alterando aí para trabalhar com Git, tá? Então esse foi o nosso primeiro comando aí para configurar a nossa identificação, que é o git config. Seguindo, a gente vai fazer também a utilização de um outro comando, que é o comando do git help. Por que o git help?
Porque sempre quando precisarmos de ajudas, igual a gente tem ali no Linux, a gente pode consultar um manual interno que existe no próprio Git. Então se eu fizer aqui, ó, git help commit, ou não, vamos colocar aqui, ó, config, né, que foi o comando que a gente utilizou agora. Ele vai fazer o quê? Como eu estou utilizando o Windows, ele abriu diretamente aqui o meu browser e ele trouxe aqui o caminho da configuração. Então, se eu for nesse caminho aqui do git bash que eu instalei, ele vai ter todos os arquivos de help do Git. E aqui pode ver que ele tem uma descrição bem ampla. Eu vou até aumentar um pouco aqui, com todas as opções que aquele comando contém, tá? Então é extremamente importante também. Precisou de ajuda, git help. E caso você não lembre também, não custa nada, entra na documentação do Git também, ela é bem completa, que você vai conseguir todas as informações necessárias. Agora, o nosso último comando vai ser o comando git init, tá? Você pode utilizar o comando git init para inicializar ou reinicializar um projeto no Git, ou seja, dentro de uma pasta, na sua raiz. Quando eu executar o comando git init, entende-se que todos os arquivos que estão dentro daquela pasta, tanto os diretórios e subdiretórios de dentro daquela pasta, fazem parte do meu controle de versão. Então eu vou colocar aqui, ó, git init, pronto. Quando eu dei o enter aqui, ele apareceu. E o repositório vazio, ele foi inicializado, tá? E ele mostrou aqui para mim o local. Uma coisa que temos que ficar bastante atentos, tá? Quando a gente fez aqui o git init, você pode ver que ele me retornou um caminho aqui, e ele me retornou o meu caminho e uma pasta, .git. Ó, se eu fizer aqui ls.git, olha só a quantidade de coisas que eu tenho dentro dessa pasta, tá? Então, essa pasta, ela é a pasta de manipulação do próprio serviço do Git, que é onde ele vai conseguir fazer aí todos os processos para conseguir fazer o controle de versão dos seus documentos que serão criados dentro dessa pasta, tá bom? Então, a pasta .git é uma pasta extremamente importante, você não deve nem apagá-la e nem fazer uma alteração diretamente nela, para que você não tenha nenhum problema aí com o seu repositório do Git, tá bom? Então, essa foi a nossa segunda aula, onde falamos sobre o comando git init, git config e git help, para que você consiga se orientar aí quando precisar de ajuda sem ter que consultar o Google, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Todas as aulas você vai receber aí uma notificação que uma nova aula foi lançada, e até a próxima.